Salve, 2 de março, felizes e alegres com a palavra do irmão Paiva Neto no 20º Fórum Internacional dos Soldadinhos de Deus da LBV. Nossa campanha em homenagem aos 82 anos do irmão Paiva Neto ganha ainda mais força. E você, meu amigo, você, minha irmã, pode nos ajudar. Só falta esse valor que está aparecendo aí na sua tela. Contamos com seu generoso coração. Salve José de Paiva Neto, amigo de Jesus! A religião do terceiro milênio a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo é mais que toda a religião. É toda a ciência, é toda a filosofia, é toda a política e toda a moral. É todo o progresso humano, unido ao progresso de todos os mundos, de todas as humanidades siderais,
o amor universal na apoteose ao Criador onipotente, onisciente e onipresente, o nosso Deus, o nosso Pai. Assinado Alziro Zarucho, proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Famílias do céu e da terra, Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Com esta saudação de paz e de boa vontade, damos início à transmissão da Cruzada do Novo Mandamento de Jesus, a reunião no lar, aqui da família Zanetti Nora, de São José dos Campos, unindo outras famílias da terra e do céu da terra em torno de Jesus. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que está aqui ao vivo neste momento, e a você que estará assistindo essa gravação posteriormente, também o nosso muito obrigado. E como sempre fazemos aqui na religião de Deus, do Cristo, do Espírito Santo, a religião do terceiro milênio, nós vamos fazer o nosso instante de silêncio com Jesus e logo em seguida, juntos com o irmão Paiva Neto, vamos orar a prece ecumênica do Pai Nosso, a prece que Jesus nos ensinou. Então vamos num só pensamento, num só coração, num só espírito de devoção. Vamos orar, vamos falar com Deus. Meus amigos e irmãos, com que satisfação eu estou falando para vocês, idealistas, pessoas de boa vontade, que sabem que a felicidade nossa está em fazer o bem, em observar os passos de Jesus, que sempre ponderou que devemos nos amar uns aos outros como ele nos tem amado. Muitas pessoas dizem, mas se eu amar, eu vou ficar indefeso nesse mundo de tanta violência. Quem foi que disse isso? Se a gente cumpre os ensinamentos do Cristo de Deus, ele há de nos proteger, mas também nos testa para ver a nossa resistência. É uma satisfação estar com vocês nessa reunião em que todos estão pensando em melhorar, para melhorar a humanidade. Mas, irmão Paiva, nós somos poucos para melhorar a humanidade. Mas se Jesus pensasse assim, ele não teria nos dado um exemplo de dedicação que chegou até o sacrifício. Mas sua doutrina passada dos 2 milênios aí está. E os que nos antecederam na marcha pela evolução da humanidade? Se eles prometem alguma coisa. Mas eu quero que vocês saibam que eu tenho sempre vocês aqui, ó, dentro do meu coração. Porque é o que vale. E sempre pensando no progresso desta obra maravilhosa aqui nesse mundo
que precisa de muita boa vontade. Que a paz de Deus esteja agora e sempre no coração de todos. E vamos terminar com a prece de Jesus, nosso Senhor, para fortalecer todo mundo, aqui e na casa de vocês. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Um abraço a todos e viva Jesus! Muito bem, fortalecidos por esta linda oração, estamos prontos aqui para o nosso estudo de hoje. Já cumprimentar aqui todo mundo. Tudo bem com vocês? Deus está presente. Como vão? Pessoal de Aguaí, irmã Rosana, estou vendo aqui. Pessoal lá de Jundiaí. Quem mais aqui? Irmã Maria Nazaré também com a gente. Tudo bem, gente querida? Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Muito obrigado aí pela honra, né? Pela presença digital, né? Sempre aqui com a gente. Eu e minha família ficamos muito felizes de ter vocês todos aqui, tá bom? Que todos sintam aí um abraço especial aí da família Zanetti Nora de São José dos Campos. Muito bem, minha gente, vamos lá então, sem mais delongas. Vamos continuar aqui, né? Toda segunda-feira aqui em casa. Estamos fazendo o estudo desse livro do irmão Paiva Neto, Os Mortos Não Morrem. Eu espero, irmã Rosana, pode ir lá pegar, eu espero. Nós fazemos o estudo desse livro, Os Mortos Não Morrem, e aí cabe a gente explicar aqui, a gente sempre faz uma pequena introdução, porque a gente sabe que a nossa gravação, gente, chega em muita gente, mas muita gente mesmo, né? Então, se de repente você, meu irmão, minha irmã, caiu de paraquedas nesse vídeo, né? Apareceu o nosso vídeo, foi recomendado aí a você, então, aqui na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, né? Que é uma religião cristã, religião ecumênica cristã do Brasil, né? Assim como outras correntes religiosas, a religião de Deus, né? Ela tem a sua liturgia, né? A sua doutrina, e o presidente pregador, né? Que é o irmão José de Paiva Neto, ele traz ali uma série de livros para justamente expandir a doutrina da religião divina e para que né, esses conhecimentos cheguem em mais corações. E um desses livros é o que estamos estudando agora, que tem esse título, e não se espante, porque é isso mesmo, Os Mortos Não Morrem. A irmã Rosana completou ali, parabéns, irmã Rosana. Gente, aqui o meu livro é a primeira edição, estamos na página 320, dentro do capítulo O Mundo Espiritual Não é um Dormitório, parte 3ª. O subtítulo é Super Velocidade. É isso mesmo, Mona? Certinho. Monique é a juíza aqui, que ela deixa tudo marcadinho lá no livro dela, então sempre confiro aqui com ela. Página 320, subtítulo Super Velocidade. Pronto, irmã Rosana? Beleza. Opa, quase fechei aqui. Vamos lá então, gente. Só recapitulando aqui, né? O irmão Paiva, nesses capítulos, né? Já estamos na parte 3ª, de O Mundo Espiritual Não é um Dormitório. Ele está trazendo aqui outros e outros relatos, mostrando para nós, então, que veja a escala, gente, de conhecimento. Então, iniciamos a leitura do livro entendendo que a vida continua. Esse foi um primeiro passo. Depois, entendemos as consequências das nossas ações. Então, se a vida é eterna,
as consequências das nossas boas ou más ações vão reverberar, não só nessa vida, mas em toda a nossa vida espiritual. Por isso, a atenção em cada atitude que falamos. Aí eu lembro daquelas 3 coisas, né? Acho que é isso, né, que o povo fala, das 3 coisas que não voltam mais: a flecha tirada, a água que passa pelo moinho e a palavra dita. Né? Então, são coisas que, né, o povo sabiamente comenta dessa maneira, e veja que aí, né, nesse pensar coletivo já é uma pequena parte, né, vamos pensar assim, né, uma pequena introdução à questão das coisas espirituais, né, de que a vida continua. E agora, irmão Paiva, estou fazendo aqui um resumo bem resumido, tá? E agora o irmão Paiva está trazendo essa questão de que o mundo espiritual não é um dormitório. Até a Monique reforçou isso num dos seus últimos comentários. Por quê, gente? Eu acredito na vida após a morte. Legal, meu irmão. Legal, minha irmã. Já foi um grande passo. E aí, quando eu morrer, quando eu for para a pátria espiritual, eu vou deitar numa rede, alguém vai me servir ali uma limonada, e eu vou descansar eternamente. Bem certo que talvez na Bíblia Sagrada encontramos algumas falas nesse sentido. O próprio Jesus fala, naquele trecho famoso, vinde a mim, ele diz, né, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. E aí muita gente interpretando ao pé da letra, e é claro, a gente sempre reforça aqui, nós aqui não estamos aqui para apontar dedos e dizer quem está certo e quem está errado. Estamos aqui para colocar a nossa visão e, claro, inspirados na visão da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Mas se de repente alguém pense de maneira diferente, tudo bem, vamos debater, vamos conversar. É assim que crescemos. Mas esse descanso para as vossas almas não é o descanso no sentido de como a gente faz aqui de domingo, por exemplo. Né, irmã Rosana? Quando o Heitor deixa, né? Não é o descanso de deitar e descansar e descansar, né? É o descanso de uma missão muito árdua. A nossa reencarnação, a gente sempre fala das cobranças, mas a gente sabe que é uma coisa muito árdua, né? Eu comentava com um amigo meu hoje, gente, olha que coisa, como que tudo vai se encaixando, né? E a gente vai abrindo a nossa mente. Eu comentava com um amigo meu, ele estava falando do pai dele, né, que já é nonagenário, teve AVC recentemente e está, né, lutando lá para que consiga finalizar, né, a sua jornada. Eu digo finalizar aqui não porque entendemos que daqui a alguns dias, ou minutos ou horas, não é isso, né? Mas ele já está num capítulo final da sua jornada aqui na Terra. Mas que Deus conserve muito mais tempo aí, né? Que supera a expectativa. Mas conversando com ele, a gente falava, né? Por exemplo, o nosso corpo humano, olha que fantástico que é essa máquina, que ajuda o espírito a evoluir, mas que já faz parte da nossa vida eterna. O corpo humano, a partir do momento que as células começam a se multiplicar dentro do ventre da mãe, ele não para mais de funcionar. Vocês já pensaram nisso, gente? Que o coração nosso não parou mais de funcionar, que o nosso cérebro não parou de funcionar, que a circulação do sangue não parou de funcionar dentro do nosso organismo. As máquinas, elas param, não é? O carro pode viajar, mas chega uma hora que a gente desliga. A luz pode ficar acesa, mas tem uma hora que a gente desliga. O corpo humano não. Por quê, gente? Porque ele é a ferramenta para evoluirmos neste planeta Terra. Então, é pesado esse compromisso. Né? Imagina algo que liga e jamais se desliga. Só desliga quando realmente o espírito está pronto para retornar à pátria espiritual. Por isso, não devemos tirar a nossa vida. Né?
fazer isso, pensar, né? Tomar essa atitude é um crime perante as leis de Deus. A gente já comentou aqui várias vezes, o irmão Paiva e a religião divina fala muito sobre isso, né? Então, veja que a gente tem muitas ligações, né, da nossa experiência como pessoas, como pais, como mães, filhos, enfim, para que a gente possa entender que a vida é eterna e que os mortos não morrem. Vamos lá, então, super velocidade. Então, irmão Pai, só complementando, o irmão Pai está trazendo aqui justamente essa questão de que o mundo espiritual ele está em franca atividade, não é um dormitório. Ah, mas, irmão Rafael, há religiões, né, outras correntes religiosas que falam de um descanso eterno. Nós respeitamos, gente, todas as visões, tá? Respeitamos todas as visões, não estamos aqui para combater, estamos aqui para agregar. Mas será que Deus, depois da gente passar por uma vida cheia de perrengues aqui, a gente simplesmente vai ser aposentado da própria vida? Né? Eu lutei tanto, eu fiz tanto, e agora que eu estou, né, que eu cumpri minha missão aqui no plano Terra, eu vou ficar aposentado. E veja, não estou aqui fazendo uma comparação de que dos irmãos aposentados que são inválidos, não é isso não, hein, gente? Né? Tanto é que nós temos na nossa religião de Deus, do Cristo, do Espírito Santo, temos irmãos, né, que são muito, mas muito ativos, né? Então, isso não é uma comparação nesse sentido, mas é como se Deus, né, se o mundo espiritual fosse um dormitório, é como se Deus tirasse toda aquela nossa energia e falar, agora, a única coisa que você vai fazer é descansar nessa vida. E não, né? A gente sabe que a gente tem muito mais coisas para fazer. Vamos lá, então. Já falei demais, hein, Mônica? Vamos lá. Super velocidade. Há casos muito interessantes ocorridos nas mais diferentes partes do planeta. Ainda no livro Os Mortos Acordam os Vivos, de Mário Tamassia, vemos um marcante caso de, aspas, projeção astral. Andrija Puarish, médico e pesquisador em vários ramos do saber humano, depois de várias noites de plantão no hospital, chegando em sua casa, atirou-se no leito de roupa e tudo. Viu-se, de repente, flutuando no ar e quase roçando o teto do quarto. Aí ele fala em inglês, né? Fiquei maravilhosamente surpreso, exclamou ele. Lá embaixo, no leito, ele via o seu corpo cadavérico. Aspas. Será que estou tendo um pesadelo? Fecha aspas. Raciocinou. Como conseguia raciocinar fora do corpo carnal, imaginou fazer um teste para apurar se aquilo era realidade ou alucinação. Pensou, então, em visitar alguém conhecido. Sim, visitaria a senhora Garrett, sua amiga residente na longínqua Nova York. Com a velocidade com que pensou, viu-se dentro do apartamento da senhora Garrett. Eliminou toda a carga emotiva de que era portador. Importava analisar calmamente os detalhes. Senhora Garrett estava sentada numa cadeira, conversando com outras pessoas. Gente, que coisa, hein? Olha a mente desse nobre irmão, né? Ele se viu nessa experiência e ao invés dele procurar respostas, né, no sentido o que aconteceu, falou, não, agora eu vou aproveitar para apurar. É assim, gente, muitas vezes nas nossas vidas. Às vezes a gente é testado na fé em condições muito complicadas, muito complexas. E aí, quando a gente cai por si, a gente entende que, nossa, isso na verdade é um teste. Com certeza isso já aconteceu com vocês em algum momento, né? Um teste de perseverança, né? Um teste para ver se estamos
realmente confiantes naquilo que nós mesmos pensamos. Se somos convincentes com a gente mesmo, né? Depois desta operação de registro, Andrija começou a fazer tudo que estivesse ao seu alcance para verificar se conseguia chamar a atenção da senhora Garrett. De nada adiantava pular, mexer nisto ou naquilo, até mesmo dirigir-se frontalmente a ela, como se fosse dar-lhe uma trombada. Para a senhora Garrett, o seu amigo Puarish não estava ali. Em seguida, frustrado neste último objetivo, ele lembrou-se de outra conhecida, Alice Bouverie. Como pensou, o seu corpo espiritual instantaneamente se viu junto àquela dama. Examinando todos os detalhes do lugar onde ela se encontrava, algo o intrigava a decoração, algo o intrigava. 2 pontos. A decoração era excessivamente antiga. No entanto, não dispôs de muito tempo para exames melhores. Uma força poderosa, violenta, rápida, inexplicável, arrancou-o dali e ele foi chupado para dentro do seu corpo, que se encontrava a centenas de quilômetros de distância. Naquele justo momento, a sua filha batia à porta do quarto, chamando-o com insistência. Já bem desperto, procurou entrar em contato com a senhora Garrett e Alice, que confirmaram plenamente tudo o que o cientista fora do corpo observou em sua, aspas, viagem astral. Gente, já aconteceu isso com vocês também? Às vezes você parece que está num sonho e de repente você volta. Você toma até aquele susto. Aí muita gente pensa assim: estava sonhando, irmão Rafael. Espírito dorme, gente. Espírito precisa, assim como o corpo físico, repousar. Tanto é que a gente até comentou aqui, né? O corpo físico não para desde da sua concepção. Pelo menos em algum momento ele precisa diminuir as atividades para que ele possa render por muitos e muitos anos, né? A gente não dorme, pessoal. A gente, digo, o espírito, né? O nosso espírito, ele não dorme, ele não fica ali descansando, deitado na cama. Ele vai para outras atividades, para outras dimensões. Mas a ligação com o corpo fica ali permanente, né? A ligação que acontece através do perispírito, né? É esse fio que liga o espírito ao corpo. Certo, irmã Nilceli? É isso mesmo, né? Confirmando aqui para não falar bobagem. Então, e às vezes, de repente, vocês já sentiram isso? De repente vocês voltam, parece que a coisa, como ele relata, que foi chupado para dentro do corpo, porque a filha batia a porta. Então, para a gente perceber que existe franca atividade espiritual aqui na Terra e no céu da Terra. Mas vamos continuar aqui. Após a leitura desse trecho, chama-nos novamente a atenção um fato marcante. Para além da doutrina de Einstein, que resume a velocidade geral à da luz, existe a do pensamento, que é instantânea, eliminando, pois, no total, as limitações do espaço e do tempo literais. Que o espírito seja o paradigma. Vigiemos a todo momento pensamentos e atos. Tudo vibra. Portanto, estejamos sempre na frequência do bem. E aí sempre o irmão Paiva, no final de cada capítulo, ele traz ali um resumo, ou ele traz um trecho que faz parte do próprio capítulo. Ir além das limitações humanas. A pretexto de negar a incontestável veracidade da manifestação do Espírito, enfatizamos que chegam mesmo a afirmar
que a alma é apenas uma projeção da mente, como se a restringissem ao resultado de explosões físico-químicas dentro dos neurônios. As ocorrências do chamado sobrenatural, todavia, prosseguem a desafiar as limitações que lhe querem impor determinados cultores da razão humana. E assim fechamos esse capítulo, mais um grande capítulo aqui do livro Os Mortos Não Morrem. Então, para quem já está acompanhando nas últimas nas nossas últimas reuniões, né? Esse irmão aqui, o Tamassia, né? Mário B. Tamassia, ele fez aqui também vários testes, vamos dizer assim, né? Ele realmente conseguiu passar algumas coisas no sentido do campo espiritual, mesmo ele sendo um cientista. E aqui ele atesta a questão da supervelocidade, gente. E aí é uma coisa interessante para a gente pensar sobre a questão dos nossos pensamentos. Nós já aprendemos aqui na religião divina que pensamento é força, que pensamento é canal, né? E que pensamento ele promove, né? Ele faz com que nós moldemos o nosso destino. E ao pensarmos, já nos ensina o irmão Bezerra de Menezes, espírito, ao pensarmos já atraímos. E qual que é a velocidade do pensamento, gente? Não existe parâmetros humanos que falem da velocidade. Vocês viram? Ele teve ele pôde conscientemente, né, separar por algum momento o corpo e o espírito, certo? E aí ele falou assim: vou visitar tal fulano. No que ele pensou, ele já estava lá. Olha que coisa, né? No que ele pensou, ele estava lá. Isso mostra para a gente, pessoal, o quê? Que para a espiritualidade não existem barreiras físicas. E aí eu vou me lembrar dentro dos 10 pontos do Cidadão do Céu, Centro Espiritual Universalista da Religião Divina, que inclusive tive a honra de estudar lá com os nossos amigos em Jundiaí, né, numa cruzada no lar também. Há outros pontos adicionais onde é colocado o quê? Tudo que o homem é capaz de imaginar é capaz de fazer. Então, isso mostra para nós, gente, que a espiritualidade não tem barreiras. Aqui o ser humano ele tenta construir máquinas cada vez mais rápidas, mas que cada vez mais barram na própria física, né, do mundo e tudo mais. Mas para a espiritualidade não existe isso. Então, o que significa isso para todos nós? Significa que quanto mais nos atinarmos para essas coisas espirituais, quanto mais buscarmos esses conhecimentos, melhor conduziremos a nossa vida aqui na Terra, melhor resolveremos os nossos problemas, melhor, né, seremos e iremos buscar caminhos ainda mais felizes para todos nós. Mas isso demanda o quê? Como o irmão Paiva coloca aqui, né? Sintonia, né? Coloca aqui vigilância, para que a gente possa receber todas essas benesses espirituais. Aí eu vou trazer aqui para vocês, para complementar aqui o estudo, falando aqui do pensamento, o irmão Bezerra de Menezes, espírito aqui já citado, ele tem esse livro aqui, Páginas de Esperança, né? E aí tem algumas páginas que ele fala sobre o pensamento. E eu vou dedicar aqui a vocês. O poder da atração espiritual. O poder da atração espiritual é o poder mais forte que existe em movimento. A gente viu aqui nos relatos que o irmão Paiva trouxe no seu livro Os Mortos Não Morrem. Quanto mais pensamos nos assuntos de Deus, trabalhamos por eles,
vibramos na sintonia deles, mais atraímos do espaço maior aqueles que são afins. Mas o que a humanidade deseja atrair individual e coletivamente? Eis a grande questão. Ao pensarmos, outra página, a força da atração do pensamento. Olha só, gente. Ao pensarmos, já atraímos. Por isso, as conversas edificantes traduzem os anseios de nosso coração. O pensamento é comparável a um grande imã. Daí a necessidade da vigilância, da atenção. Toda a expressão mental resulta numa formação já do outro lado no mundo espiritual. Ou seja, gente, nem aquele pensamento formado, consciente, aquele pensamento que a gente nem consegue ter consciência dele, já resulta numa formação do outro lado no mundo espiritual. Olha a consequência dos nossos pensamentos, hein? E quantas pessoas nesse mundo, gente, sabem disso? Né? A gente aqui que está estudando, né? E a gente agradece muito, é claro, a religião divina por esse espaço. A gente fica, né? Assim, até, nossa, preciso melhorar. Mas em comparação às pessoas aqui no mundo, olha quanta gente precisa saber disso, pessoal. Né? Quanta gente está com o seu pensamento totalmente desgovernado, sendo aí presas fáceis para o mundo espiritual inferior. Escolas de educação do pensamento. Temos escolas de educação dos pensamentos no etéreo. Espíritos mais evoluídos tendem a trabalhar, a burilar as necessidades, ajudando a permear suas próprias convicções com aquelas que são individualmente primordiais ao progresso espiritual. Vocês sabiam disso? Que no mundo espiritual existe escolas de educação dos pensamentos. É, o mundo espiritual, minha gente, não é um dormitório mesmo. Finalizando aqui, disciplina dos pensamentos. Quanto mais utilizarmos na Terra a disciplina dos pensamentos, dos bons propósitos, e trabalharmos para chamar a atenção para isso, mais ajudaremos o próximo a erguer luz pessoal no próprio engrandecimento da vida. Às vezes a gente passa por aquelas experiências assim, né? Nossa, mas eu nem consigo conversar com a pessoa, ela não me dá brecha, não me ouve. Você já tentou pelo pensamento, meu irmão, minha irmã? Olha o poder do pensamento. Você já tentou, através de uma oração, realmente interceder por aquela pessoa? A gente está vendo aqui, se os espíritos mais evoluídos adentram as escolas do pensamento para ter mais disciplina ainda, imagina a gente aqui nesse plano Terra. E a última página aqui. Aliás, dá vontade de ler tudo aqui, mas para não estender aqui muito o horário, né? E é claro, quero ouvir aqui a opinião, né? O destaque aqui de todo mundo. Onde tudo começa. Tudo começa no pensamento, na vontade. E quanto mais discutimos sobre o pensamento que temos, mais corporificamos encontros, reencontros, desencontros, possibilidades. Isso aqui é fantástico, hein, gente? E quanto mais discutimos sobre o pensamento que temos, mais corporificamos encontros, reencontros, desencontros, possibilidades. Dependendo do que pensarmos, do que desejarmos, estaremos de acordo com as leis espirituais? Se estivermos, então o processo será automaticamente de benefício direto ou indireto da criatura pensante.
Do contrário, declinamos aos umbrais da própria consciência, estágio inicial dos umbrais externos. Muito bem, aqui dá vontade de continuar a leitura aqui, irmã Rosângela, de tão fascinante que é, mas eu trouxe essas páginas aqui do livro Páginas de Esperança, complementando o que nós estudamos aqui com o livro Os Mortos Não Morrem, porque o destaque é a supervelocidade do pensamento, né? O irmão aqui em questão, né, o Andrija, ele teve essa experiência e ele foi testar. E o irmão Paiva, gente, nos convoca a isso, né? Nós tivemos aqui no último final de semana o 20º Fórum Internacional dos Soldadinhos de Deus da LBV. Há uma fala dele de 2004 que pudemos resgatar. E vocês viram por várias vezes o irmão Paiva dizendo: eu quero que vocês comentem, eu quero que vocês debatam, eu quero que vocês... Não é conflito, né? O debate não é físico, claro que não. Mas é que quanto mais... O irmão Bezerra de Menezes falou aqui, quanto mais pensamos... Né? Como é que ele fala aqui? Para não falar errado. Quanto mais discutimos sobre o pensamento que temos, mais corporificamos, ou seja, materializamos encontros, reencontros, desencontros, possibilidades. Então, o irmão Paiva faz com que a gente pense nessas coisas, né? Que a gente também tenha a nossa opinião, que a gente debata para que a gente possa crescer. E esse irmão, né, o Andrija, ele passou por isso. Ele testou, ele viu que ele estava fora do corpo físico. Ele, na velocidade do pensamento, ele encontrou duas amigas. E quando ele retornou, e fazendo a prova, né, o teste final ali, né, ele trazendo alguns detalhes, as duas amigas confirmaram tudo aquilo que ele tinha visto. Então, para a gente entender a questão, né, que o pensamento ele é um canal fortíssimo, mas a gente precisa ter toda a segurança, né, toda a vigilância sobre isso, para que a gente não utilize essa ferramenta para nós, como diz o irmão Bezerra aqui, declinarmos aos umbrais externos, né, aos umbrais da própria consciência, para que a gente não saia da vibração que Deus quer que a gente permaneça. Porque nessa vibração a gente só tende a evoluir. Gente, vamos lá. Falei demais. Vamos lá, Mona. A palavra é sua. Depois, se o irmão, se ele já quiser comentar aí, fica à vontade. E vamos lá. Está presente a todos. É muito importante a gente aprender e praticar também, que não adianta só aprender e não praticar, porque o pensamento, como você diz, ele é muito rápido, né? Nosso corpo, como você diz, nosso corpo continua trabalhando, né? Nosso coração continua batendo, nosso cérebro continua funcionando, que a gente vai pensando o que vai fazer, né? A gente não lembra do passado, mas a gente vai recordando. O nosso corpo, né, sanguíneo, tudo, ele está funcionando. Como você sempre fala, o nosso corpo, tudo não fica parado. Ele vai continuar. Imagina se o nosso corpo parasse. Seria pior. A gente não ia pensar, o coração não ia bater, nosso sanguíneo não ia fluir. Então, o nosso corpo, como a gente aprende na religião de Deus, nosso corpo material, sim, a gente tem que cuidar, lógico, a gente tem que comer, a gente tem que dormir, quando às vezes está doente, tem que ir ao hospital, se tratar, tomar remédio. E nesse corpo material, a gente tem que cuidar, mas o espírito também tem que cuidar. Qual é o principal cuidado do espírito? É o Santo Evangelho, é o livro do irmão Pai, é participar das reuniões dos lares, né? A da sua, né? Participar da sua. Tem a reunião do lar daqui da Jaguaí, daqui de casa, que é de terça, que o Rafa sempre participa, né? Que faz o som. Tem a de quarta-feira, né, mãe? E a de quinta. Porque quanto mais
E as reuniões de sábado, que é um principal, as reuniões de domingo, da juventude, da guarda, da família. Quanto mais, a gente sempre fala, quanto mais você participa, mais você aprende. E nas reuniões públicas da religião de Deus, é muito importante a gente estar na igreja. É importante a gente participar. Porque você está lá, porque em casa, nossa, quando não tinha voltado, era terrível. A gente nem conseguia concentrar, era cachorro latindo, é a pessoa batendo, é o carro tocando a música, é um fone, é tudo. E a gente não consegue concentrar. Está no momento da hora do anjo, vou dar um exemplo aqui em casa. Está no mesmo da hora do anjo, meu cachorro começa a latir. Aí eu penso, mãe, como é que eu consigo concentrar se cachorro latindo? A gente não consegue concentrar. Mas quando você está na igreja, a gente consegue concentrar. Porque na hora do anjo está levando o pensamento, os nomes que tá no papel vai ser lido, né? Então a gente está levando o pensamento. E aqueles que trabalham na equipe, né? Que a gente trabalha aqui que tem a equipe do céu, antes de começar os trabalhos, o que a gente faz? A gente entra na sala de preparação e prepara um ambiente. E a gente ouve a definição da religião de Deus, depois a prece para ter tranquilidade, aí depois tem 1 minuto de silêncio, tem a prece do Pai Nosso, e aqui a gente está ouvindo Atos dos Apóstolos de Jesus. Tudo isso a gente está preparando para a gente começar nossos trabalhos, né? Depois fala dos pregadores, ministram, aí fala os pregadores da religião de Deus que estão lá no público, vai estar representando Jesus, e depois fala do som, dos coral e das outras que trabalham na fila, né? Que trabalham na recepção, né? Trabalham na samaritana. Isso a gente está não só a gente ir na igreja, mas a equipe do céu também prepara. Porque a gente recebeu lá de cima que quero entrar para a equipe, quero formar uma equipe do céu. Então, a gente prepara, porque quando a gente vai para a igreja, a gente está preparando. A gente não prepara tudo, o que vai ler, o que vai ser lido, os livros que vai levar. Os pregadores preparam também, né? Prepara tudo antes, né? Por exemplo, você também é pregador, você prepara tudo que vai ser ler, o que vai acontecer, o que vai montar. Os pregadores preparam para começar a reunião. Por isso que a gente tem que preparar é o nosso espírito. Como você disse nas outras reuniões, que lá não é dormitório. Lá não vou deitar na rede, descansar, trazer aquela comida gostosa, trazer aquele cafezinho gostoso. Lá não é parar, lá é trabalho, porque o espírito, ele continua aquele trabalho. Ele não está ali só cessando, meu corpo está aqui, o espírito vai lá e dormir. Não, o espírito, ele continua trabalhando, porque eu vejo muitos relatos que acontece isso, que quando o corpo morre, o espírito se vai, mas ele vai trabalhando. O que é? Trabalhar o que você fez na terra, as coisas boas ou coisa ruim, mas também achei muito interessante que quando o espírito continua, ele também, eu sempre ouvi a palavra do irmão Paiva nas pregações dele, e eu achei muito interessante. Eu vi ele dizendo que quando a gente volta para o mundo espiritual, o nosso espírito continua trabalhando naquilo que você fez errado, ou você fez coisa boa ou não, mas também ele falou assim que o espírito também ajuda outros espíritos que estão lá reencarnados. Acho que interessante, né? Ele ajuda, nosso espírito ajuda de outros espíritos que estão ali sofrendo, que estão precisando
da salvação, está precisando do auxílio, o nosso espírito ajuda eles também. Isso é muito importante. Quanto a gente prega, quanto a gente mais estuda, mais a gente vai aprendendo. Um pouquinho que a gente aprende é muito bom, porque a gente aprende com o irmão Pai. Olha quanta coisa que a gente aprende com ele. Olha quanta coisa que ele ensina para nós. E nós temos que continuar o que é a nossa palavra. Nesse fórum aí que ele falou, prega, fala, prega ao mundo, solta essa voz, fala assim, com tanta, não só para o jovem, né? Para as pessoas de terceira idade, continua pregando, leve esse ensinamento para as pessoas, continue, não pare. É isso que meu pai sempre fala, não é para parar, continuar, falar. É isso que a gente falar, é mostrar que a gente pode, e a gente pode levar o ensinamento. Por isso que a gente tem que continuar pregando. Com o pregamento, a gente leva o amor às pessoas. Isso aí, né, mano? Como diz o irmão Bezerra de Menezes aqui, complementando o que o irmão Paiva trouxe aqui no livro Os Mortos Não Morrem, né? Vamos ajudar a erguer luz pessoal, né? No engrandecimento da vida daqueles que nós amamos. Vamos lá, irmã Nilceli, seja bem-vinda, Deus está presente, seus comentários. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Só ressaltando mesmo, né, que como o irmão Paiva está pedindo aqui para nós, que a gente vigie a todo momento, né, o pensamento, os nossos atos, porque tudo vibra, né? Então, que a gente possa estar sempre na frequência do bem, na frequência dos amigos espirituais de luz, né? Que são aqueles que vão nos auxiliar a todo momento. Como você mesmo ressaltou aí, né? Qualquer um pensamento, seja ele qual for, a gente pensou, já ligou, né? Então, vamos tomar cuidado aí com as ligações que a gente vai fazer, né? E com quem que a gente vai fazer. Isso. E o pensamento é canal, né? Como diz o irmão Flecha Dourada, é espírito, né, mano? Pensamento é canal. Muito bem, obrigado aí pela participação. Irmã Rosana, quer trazer aí seu destaque, minha irmã, seu comentário? Tá aí prestando atenção, vibrando. Seja bem-vinda, Deus está presente. Boa noite, Deus está presente. Estou aqui prestando atenção em tudo aí que vocês estão falando. Mas é verdade, o pensamento, tudo é energia, né, Rafa? Tudo. Tudo é energia, tudo é num piscar de olhos assim. Então, é bem por aí mesmo. O que acontece? Quando a gente não monitora nosso pensamento, porque isso acontece com todo mundo, comigo, com você, com todo mundo. Às vezes, você está pensando uma coisa boa, né? De repente, vem um pensamento que você olha assim e fala assim, por que eu estou pensando nisso? Por quê? O que está acontecendo? Você vê que é uma energia que é como se você estivesse numa frequência. De repente, você está numa frequência boa e entra um pensamento atravessado, né? Um pensamento negativo, e você vê que a sua frequência caiu, parece que ficou no mesmo nível. Então, o que acontece? O mundo espiritual, ele existe, ensina a gente que bom pensamento, né? Meu pai já fala isso. Boas atitudes, boas obras e boas ações. E é verdade, a gente tem que tentar controlar o nosso pensamento, que é um equilíbrio muito importante, principalmente com relação ao mal. Porque, às vezes, a pessoa... Já chegou gente falar para mim assim, nossa, eu não consigo orar, eu não consigo fazer. De repente, eu estou tentando, mas meu pensamento vai lá para um problema que eu tenho. Então, o que acontece? A pessoa tem que fazer aquilo que a Monique estava falando agora há pouco. Tudo isso é uma preparação, né? Se você não consegue, né, fazer uma oração, você não consegue uma sintonia, uma música elevada,
tenta uma sintonia, uma vibração boa, tenta fazer toda a preparação para você fazer uma oração e começa a monitorar seu pensamento, porque tudo vibra e tudo é ligação, inclusive ligação com você. Se você tiver uma vibração, uma energia, né, vamos dizer, um pensamento mal, esse pensamento mal, às vezes com relação a uma pessoa, a um animal, ou a você mesmo, entendeu? Tanto vai vibrar para aquela outra pessoa, como vai vibrar para você também. Então, quando a gente faz uma oração, para uma pessoa doente, né? Eu, pelo menos, faço uma oração para uma pessoa doente, uma pessoa que não está boa. Eu tento, eu fecho meu quarto, eu tento ligar, sabe? Eu ligo que eu tenho o aplicativo, né, da Religião de Deus. Então, eu ligo, eu ponho naquela música, sabe? Eu tento buscar ajuda para que aquele pensamento bom, aquela vibração boa chegue até a pessoa, né? Que é a oração, que é o bom pensamento. E quando isso me retorna para mim, que eu encontro com a pessoa, ou eu encontro, a pessoa não estava bem, passei um tempo, e quando aquela pessoa me fala, nossa, olha, superei aquilo, eu fico numa felicidade tão grande que só o fato de ficar feliz é uma sintonia, sabe, Rafa? É dar luz e receber luz, dar luz e receber luz. É muito gostoso, gente. Então, quando você entra numa sintonia boa, é maravilhoso. E aquilo que você falou da história que o irmão Paiva conta do cientista, o meu cunhado, uma vez aconteceu isso, mas ele falou que ele deitou para dormir. Eu achei tão estranho, sabe? Porque ele falou que deitou para dormir. Ele falou assim, Rosana, eu não estava dormindo, eu estava acordado. Eu falei, sério? Ele falou assim, eu via meu corpo na cama, só que a minha cara estava no teto. Eu falei, sério? Ele falou, eu fiquei assustado, porque eu não conseguia me mexer, mas eu via eu ali e via que meu corpo, sabe? Mas ele não conseguiu, assim, ele disse que ficou meio perdido. Aí ele falou, você ficou com medo? Ele falou, não, eu fiquei assustado com a situação. Aí, de repente, o que aconteceu aí que você falou? Eles na época, tinham 4 filhos pequenos, né? Então é difícil você ficar todo mundo quieto com 4 filhos pequenos, né? Aí entrou um dos filhos lá, chamou o papai, e ele disse que quando ele voltou, ele levou aquele susto, assim. E ele é uma pessoa que ele não é, assim, religioso, mas ele tem a fé dele, né? Então, ele falou, nossa, isso aconteceu comigo, eu fiquei até com medo agora de dormir de novo. Falei, não tenha medo, não. Mas é estranho. Então, tudo é sintonia mesmo, é vibração, é energia. É isso mesmo. Muito bem, irmão Rosana. Muito bem, é isso aí, né? Como diz aqui o irmão Bezerra, né? Ao pensar, já atraímos, né? Exato. É muito grande. É muito grande isso que ele fala, né? O pensamento é comparável a um grande imã. Então, ao pensar, atraiu. Exatamente. Eu pensei mal do fulano de tal. Já formou alguma coisa com esse pensamento. Exatamente. Eu estou à procura de um emprego. Já formou algo em torno desse pensamento. Né? Eu quero chegar, eu quero construir a minha caminhada, a minha jornada na faculdade. Meu irmão, minha irmã, ao pensar, já atraímos em todos os sentidos. Como a irmã Rosana bem colocou aí. Pensamentos bons ou pensamentos não tão bons assim, né? E essa questão da frequência, né, irmã Rosana, que a senhora bem pontuou, né? A frequência. Às vezes, gente, não acontece isso com a gente. O dia pode estar maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E se a gente não está, como diz o povo, né, num dia bom, parece que a gente não está, sabe, a gente não se encaixa. E aí, se a gente faz uma autoanálise, a gente vê e percebe que os nossos pensamentos não estão condizentes. Então,
Estamos vendo uma coisa, mas estamos vibrando outra coisa. A mesma coisa ao contrário. Às vezes o dia não está nada legal. Né? Tá aquele dia que parece que está dando tudo errado. Mas a gente está bem com a gente mesmo. A gente está numa outra vibração, uma outra frequência. Então, nós podemos ver, a prova está em nós mesmos. Então, que a gente veja que a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, a gente já comentou isso aqui também, ela trabalha essa questão da mediunidade, da espiritualidade para com todos nós, como uma maneira de realmente nós reeducarmos essas ferramentas. Novamente, nós estamos aqui, né, lutando e aprendendo e tendo consciência desses assuntos, e quantas pessoas nem sabem disso, passam longe de pensar que o pensamento é um grande imã e ao pensarmos já atraímos. Né? Quantas e quantas pessoas vivem num mar de lamentação, de reclamação, até de muito ódio muitas vezes. E aí você através desse conhecimento que aprendemos aqui, através do livro Os Mortos Não Morrem, do irmão Paiva, e aí a gente começa a perceber que a frequência do pensamento daquela pessoa... E olha só, tá, gente? Não estamos aqui para sermos julgadores, juízes, não, tá? Primeiro somos nós. Os primeiros avaliados somos nós mesmos. Mas o irmão Bezerra de Menezes aqui, na leitura complementar que a gente fez do seu livro Páginas de Esperança, o irmão Dr. Bezerra de Menezes Espírito, ele diz que nós podemos erguer luz pessoal no engrandecimento da vida de outras pessoas. Então, que a gente, através do pensamento, que a gente atraia outras pessoas para ter esse tipo, né, de conhecimento e melhorar a sua vida. Gente, isso aqui só melhora a nossa vida, não piora, só melhora. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Obrigado, irmã Rosana, aí pelos comentários, tá? Manda um abraço para o Heitor, para a Tabata. Estamos aí com bastante saudades, hein? O Heitor está aqui, ó, pegando fogo para lá e para cá. Eu mando um abraço para eles. Tá certo. Vamos lá, então, irmã Maria Nazaré. Quer trazer aí seu comentário, minha irmã, seu destaque? Fique à vontade, Deus está presente. Viva Jesus, irmãos. Boa noite. Viva Jesus. Irmão, tive uma experiência semana agora passada. Eu estava assistindo Fé Realizante de manhã, né? E o irmão da mesa estava lendo o tratado, né? Aí eu apaguei. Eu apaguei. Parece que eu dormi, não sei. Daqui a pouco eu vi, assim, eu conversando com meu irmão desencarnado e minha avó, cada um de um lado, né? E eu conversando com os dois. Falei, vó, a senhora não lembra do meu irmão? Esse é fulano de tal, né? E fiquei conversando com os dois, assim, às 7 horas da manhã, né? Na hora da Fé Realizante. Então, eu achei interessante, assim, eu estava, né, acompanhando o Tratado do Novo Mandamento e simplesmente, assim, eu apaguei, eu acho que viajei. E aí eu comecei a conversar com os dois, né? Foi isso que aconteceu comigo essa semana. Irmã Maria Nazaré, que oportunidade, hein? Que experiência, hein? Olha aí, gente, tá vendo? É a vibração, né, irmã Maria Nazaré? Das turbulências que eu vivo aqui, ainda consigo fazer, sabe, concentrar o momentinho assim que eu consiga, né? E eu acho que eu recebo muita ajuda, muito auxílio, graças a Deus. Graças a Deus, né, irmã Maria? É a questão da vibração, do pensamento, né? A senhora estava conectada à comunicação 100% Jesus, né, que traz essa ambiência de paz, né? Então é isso. A gente só tende a ganhar. Muita gente, acho que o irmão Paiva já falou nisso, né, mãe? Me corrija aí se eu estiver enganado. Às vezes a gente está orando, assim, de repente até na igreja mesmo, presencial ali, né? E aí a gente sente um sono, muitas vezes, né? Nossa, parece que vem uma canseira, não, mas não é um sono de cansaço. Porque uma coisa é a gente estar cansado fisicamente, né? Trabalhou, sei lá, o dia inteiro, está muito preocupado, enfim. A gente vai orar e realmente o corpo está cansado e quer dormir.
A gente sabe diferenciar, mas às vezes vem um sono, assim, no momento de oração, e aí a gente fica pensando, nossa, né, o sono agora, né? Acho que o irmão Paiva já explicou, aí minha mãe pode corrigir aí se eu estiver enganado, né? Mas eu já ouvi falar que muitas vezes acontece essas ações para que justamente a espiritualidade possa agir ainda mais, né? Para que ela possa fazer aquilo que ela precisa fazer naquele momento. E a gente entra num estado ali sonífero, né? Mas não que a nossa mente, né, e tá tudo desligado, mas para que eles possam agir. É isso mesmo, né, mãe? Deu um sinalzinho lá de ok. Mas é uma sonolência assim que você não tem explicação, né? Você parece que apagou de tudo. E não é Isso acontece comigo na igreja também. Quando eu vou, eu estou assistindo, estou ouvindo, daqui a pouco apaga. Eu não sei. E não é de cansaço, né? Não é assim não é de né? cansaço. Às 6 vezes, horas da manhã, tinha acabado de acordar às 6 então, horas. né? Mas é isso mesmo, Desde né? às 6 horas assistindo, né? O assunto é Jesus, depois a fé realizante. Então, quer dizer, estava conectado, mas não era sono, né? Isso mesmo. Legal, irmã Marina Zé. Obrigado aí por compartilhar essa experiência, hein? Muito bom. Vamos lá, então, irmã Deise, irmão Rafael, diretamente de Jundiaí. Querem comentar, meus amigos, trazer algum destaque? Fiquem à vontade. Sejam bem-vindos. Deus está presente. Oi, Rafa. Viva Jesus, tudo bem? Tudo Isso bom? presente a todos. Igual a gente aprende, né, Rafa? A humanidade não mais evoluirá sem o auxílio flagrante da humanidade de cima, né? Enquanto a gente não colocar em prática isso, enquanto a gente não aprender isso no nosso dia a dia, a gente ainda vai andar a passos de formiga, né, Rafa? A gente não pode esquecer que a nossa origem é espiritual, né? Que nós, antes de tudo, antes de sermos carne, nós somos espíritos, criados à imagem e semelhança do Cristo de Deus, né? Então, a gente não pode deixar essa ligação se perder, né? Pelos barulhos aí do dia a dia. Dificuldades teremos muitas, cada um tem a sua, né? O irmão Zarur falava, não há quem não chore a sua lágrima secreta, né? Mas a gente não pode deixar de manter essa ligação com a humanidade de cima, porque eles vão trazer a intuição necessária para que a gente passe pelos desafios da nossa vida, né? E o irmão Bezerra, os irmãos espirituais, vem falando tanto, né, dessa nossa encarnação, que é a mais importante, que a gente precisa prestar atenção nas coisas do Cristo, nas coisas espirituais, vem nos trazer tantas mensagens importantes, né? Então que a gente preste atenção, né, na humanidade de cima, na humanidade superior, e que a gente respeite essas mensagens que eles trazem, né? Então que a gente vá até a igreja, participe das reuniões, e que a gente, quando fizer essa reunião no lar, como a gente está fazendo agora, que a gente não pense que a gente está só ali entre família. Assim como os Espíritos de Deus vão antes na igreja, preparar todo o ambiente, trazer todos os fluidos curadores que a gente precisa ali para a hora da cruzada, na nossa casa, na nossa residência também. Né, os irmãos espirituais falam, deixemos as Ave Marias, né, do irmão Paiva ligados, para que a gente possa ter a cura, né, das nossas enfermidades, para que a gente possa trazer essa proximidade da espiritualidade superior. Então, acho que o que mais me chama a atenção nesses estudos é isso, que a gente não pode esquecer desse auxílio flagrante deles, né? E a gente, sem esse auxílio deles, a gente não mais vai evoluir. Então, a gente precisa urgentemente manter essa visão espiritual das coisas e entender todo o processo que a gente passa na nossa vida, né? As dificuldades vêm para que a gente possa evoluir. Então, acho que é isso, Rafa. Muito bem, irmã Deise. É isso aí, né? O próximo passo da evolução humana é o espiritual, né? É o homem, claro, eu digo aqui gênero humano, realmente verticalizado, né? No sentido de estar conectado
a Deus e a Jesus e a espiritualidade de tal forma que vai transcender as leis físicas, né? As leis aqui do próprio mundo e as leis, né? As leis humanas e tudo mais que serão sublimadas, né? Jesus, é claro, não vem para acabar com alguma coisa e recomeçar outra. Ele vem para agregar e trazer uma visão nova daquilo que nós somos de verdade. Muito bem, gente. Chegamos então ao final. Vi que a irmã Nedi entrou aqui. Tudo bem, irmã Nedi? Está ouvindo a gente? Seja bem-vinda. Deus está presente. Ai, consegui um pouquinho, pelo menos um pouquinho, né, irmão? Eu estou muito atrapalhada aqui com pedreiro e saindo. Uma pessoa de coisa, toda hora que eu falo com Não tem você. problema, não tem problema. Daqui a pouco, irmã Nedi, eu vou mandar para a senhora a gravação da reunião toda, tá? Aí a senhora vai poder assistir, tudo bonitinho, fica tranquilo, tá? Mas seja bem-vindo. E parabéns pelo esforço, tá bom? Tá bom, estou aqui ouvindo o restante. Estou aqui. Legal, gente. Vamos passar aqui então os recadinhos. Quem puder já ir abrindo a sua câmera, por favor, faça para que a gente possa fazer a nossa foto, né, o nosso registro. Enquanto isso, vou compartilhando aqui algumas coisas aqui com vocês. Então, nesse final de semana, né, gente, tivemos aí mais um Fórum Internacional dos Soldadinhos de Deus da LBV, a 20ª edição, hein, gente? Olha aqui. Que luta, né? E tivemos aí a palavra histórica do irmão Paiva Neto, de 2004, e quão atual está, né, essa mensagem do irmão Paiva. Então, a gente pôde acompanhar e a gente pode rever essa mensagem quantas vezes a gente quiser, acessando aqui pelo YouTube, tá? Então, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link, né, que fica fácil aí para que você possa acessar. Mas se você quiser acessar já rápido, entra lá, né, no YouTube, digita 20º Fórum Internacional de Soldadinhos de Deus, Paiva Neto, já vai aparecer ali para você. Então, é uma mensagem histórica que realmente tocou muitos nossos corações. Aqui em São José dos Campos, né, tivemos aí uma grande repercussão do nosso fórum, né? Então a gente agradece todo mundo que participou, né? Todo mundo que colaborou com o fórum, né? As crianças, os jovens, os adultos, todo mundo teve aí grande participação. A gente agradece demais a todo mundo que colaborou, a todo mundo que participou. A irmã Pérsia falou aqui, ó, entrou pro coral, hein, gente? Tá cantando, hein? Conforme prometido. E aqui a foto oficial, tá? Também tivemos, né, gente, a feliz notícia, né? O irmão Paiva agora praticamente já nesse próximo final de semana, né? Já vai lançar aí as Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, o volume 3º, gente. Que beleza, hein? Ele reeditou a primeira edição nos meados ali de 2017, depois a segunda edição, né? Não vou me lembrar aqui o ano, mas acho que foi ano passado, né? 2022, se eu não me engano, ou 2021. E agora, em 2023, temos a 3ª edição. Então, quem quiser já fazer aí reservar o seu livro, pode reservar. A gente já vai estar entregando aí, com certeza, para todo mundo, tá bom? O irmão Paiva aí se dedicando, né? Muito para que a gente possa crescer espiritualmente. Também, gente, nós temos a nossa campanha, né? Estamos na reta final da nossa campanha em homenagem ao irmão Paiva Neto, né? No último dia 2 de março ele completou 82 anos de vida. E aí, claro, inspirados, né, no Fórum dos Soldadinhos de Deus da LBV, a gente pisa no acelerador aqui da nossa campanha. Gente, falta muito pouco, tá? Para nós conseguirmos atingirmos a nossa meta. Falta esse valorzinho aí que está aparecendo na sua tela. Então, a gente conta aí com o seu generoso coração. Estaremos de plantão até o dia 31 para receber a sua oferta em homenagem ao irmão Paiva e, claro, né, ajudando aí a religião divina a honrar, né, os seus compromissos financeiros, tá bom? Essa é o nosso pedido que fazemos aí ao seu coração, tá bom? Se tiver mais alguma dúvida nesse sentido, pode entrar em contato aqui comigo e a gente está aqui para esclarecer. E nós vamos então, gente, terminar. Vamos fazer a nossa foto, né? Acho que todo mundo já abriu a câmera. Vamos fazer aqui rapidinho. O irmão Rafael Odoni penteou o cabelo. Aí sim.
Adorei. Irmão Sim, irmã Nedir, pode falar. Rafael, posso te falar uma coisa rapidinho? Claro. Ontem, passando no ponto do ônibus, aqui perto da minha casa, estava sentado um senhor e duas senhoras. E elas me pararam, não sei por quê. Aí conversamos um pouquinho, bem rapidinho, e já falamos de Deus. E eu, muito mais rápido, falei, então deixa eu cantar para vocês. Daí cantei para elas, irmão Rafael, se você visse que coisa maravilhosa. Elas saltaram só, me erguer no colo e agradeceram tanto que nem sei te explicar como que eu fiquei, da alegria, e elas pediram meu nome, eu dei o endereço da igreja, elas disseram que qualquer sábado elas vão aparecer aqui na nossa igreja. É isso aí, irmã Nedir. Parabéns. É isso aí, através da música legionária, arrebatando mais corações. Parabéns, irmã Nedir. Vamos Obrigada, então fazer a irmão. nossa foto, então, gente? E aí a gente vai para uma prece especial que separei aqui. Irmã Nedir, pode posicionar o celular assim mais na frente do rosto da senhora. Isso. Aí, irmã Nedir. Vamos lá? 1, 2, 3, Jesus! Jesus! Aí, muito bem. Gente, daqui a pouco tem a palavra do irmão Paiva, né? Mas ainda dá tempo, temos alguns minutinhos, então vamos encerrar com uma oração muito especial que eu separei aqui para todos vocês. Oração e música legionária. Vamos lá. Quando vou à escola, aprendo assim. Eu te amo. A quem está ao meu lado. Eu te amo. E com Jesus, agora eu sei. Tá aí, gente. Imagina se não é filha de pregador, né? Gosta de falar, irmã Rosana, nunca vi. É mesmo. Maravilhosa. Com essa alegria imensa no coração, concluímos aqui a nossa reunião de hoje. Muito obrigado a todos que estão participando aqui ao vivo, a você, meu irmão, minha irmã, que está assistindo a gravação. Aqui reforçamos nosso pedido, né, para que quem quiser, é claro, e puder participar da campanha em homenagem ao irmão Paiva Neto. Falta uma quirelinha aí para nós honrarmos o nosso compromisso nesse mês. O irmão Paiva, né, gente? Merece, não é mesmo? Esse homem, motivos ele tem de sobra para que a gente possa ajudar a religião divina a crescer cada vez mais. E nós, é claro, sempre contamos com o generoso coração de todos. Muito obrigado, gente, de coração. É uma honra e um prazer enorme ter vocês todos aqui. Que a paz de Deus esteja agora e sempre em nossos corações. Quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas. Os mortos não morrem. Os mortos não morrem. Os mortos não morrem. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. A Jesus, as nossas palmas. Valeu, gente. Meus irmãos de Jundiaí, obrigado. Irmã Rosana, irmã Nedir, irmã Maria Nazaré. Tchau, Monique. Tchau.
Beijo! Fiquem com Deus, gente. Obrigado. Até mais. Até presente. Até mais. Ai, consegui pegar. Graças a Deus.